Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Aqui novamente o professor Jefferson, o Lucas fazendo a interpretação para Libras, mais uma aula de Biologia, ainda nas nossas revisões, ainda revendo os conteúdos com calma. Vamos continuar da onde a gente parou na última revisão. Lembrete para vocês, aquele de sempre, além do estudar, de manter as rotinas, acessem os aplicativos disponíveis. Lembre-se de marcar a frequência lá no aplicativo. Então abre lá o Classroom, nas atividades vai ter confirme sua presença. Não deixem de confirmar a presença. Correto? Façam isso. Muito importante. Desejo que vocês estejam bem, desejo que esteja chovendo o suficiente na sua região e que tudo esteja correndo muito bem e que você esteja economizando água, porque não é porque choveu que acabou o nosso problema. Vamos lá. Revisão trimestral, parte 2. O que nós vamos revisar hoje? O finzinho de Química da Vida e a parte de células, citologia. Vamos lá, nossos objetivos de hoje. Chega aqui. Aqui no canto, o desenho do que o Robert Hooke observou ao microscópio. Aí ele fez esse desenho muito bom, eles eram bons desenhistas, né? Não havia câmeras fotográficas para se acoplar aos microscópios. Nossos objetivos, gente, ser feliz, tá chovendo, tá ficando mais fácil ser feliz. Revisar os temas trabalhados sobre química da vida e teoria celular, meio óbvio, né? Perceber demais pontos sobre os temas revisados. Então, eu vou trazer mais alguns pontos a respeito das aulas para ajudar na lembrança. Estar com o caderno para realizar anotações, isso é importante, seu professor depois vai te pedir isso. Você precisa, para fixar o conteúdo, também escrever. Auxilia a formação de memória. E utilizar os aplicativos e demais meios para tirar suas dúvidas. Não tenham dúvidas. Busquem a resposta com o professor. Começando com o nosso quizinho, bem simples. Qual nutriente é a base energética para os seres vivos? Aminoácidos, lipídios, proteínas ou carboidratos? Resolve? Anota, já vem. Pessoal, o que quase não tem naquelas bebidas chamadas energéticos? Carboidratos, que são moléculas energéticas. Aquelas bebidas, na verdade, são estimulantes. A gente usa o nome energético ali com erro. Tem uma dose de carboidrato? Tem. Mas lá tem principalmente o quê? Proteína, que é pouco energético. Vamos em frente. O que são esses carboidratos? Carboidratos são macronutrientes de fundamental importância ao nosso organismo, pois são eles que fornecem energia para todas as nossas células, processos metabólicos e para todas as nossas atividades. Agora vem a parte interessante da reportagem. Carboidratos consumidos em excesso podem aumentar o peso e a gordura corporal, além de estarem relacionados à hiperglicemia e elevação de doenças crônicas não transmissíveis. Carboidratos consumidos em quantidade insuficiente podem resultar em hipoglicemia, irritabilidade,
emagrecimento exagerado, desnutrição, fadiga e depressão. Uau! A reportagem traz para um lado o excesso, o hiper, e para outro lado a falta, o hipo. O que tem na imagem? Nada doce. Carboidrato é sinônimo de açúcar? Não. Açúcar é sinônimo de carboidrato. Então, o açúcar branco que você usa para adoçar, ele é o quê? Sacarose? É um carboidrato. O que tem aqui? Massas, que são feitas principalmente com farinha, que tem amido, que é outro carboidrato, que por sinal com uma disposição incrível na nossa alimentação. E aí algumas pessoas começam a descobrir que, nossa, é muito carboidrato, pode não fazer bem, e vão para um outro caminho de exagero, o corte dos carboidratos. E veja que o corte também é um problema. Por que o corte seria um problema? Começa por aqui, ó. Eles que fornecem energia. Então o básico para o meu corpo funcionar é carboidrato. O meu sistema nervoso, inclusive, ele praticamente, eu posso dizer que ele só processa carboidratos. Tem outros tipos de fontes de energia, mas são situações muito extremas para o sistema nervoso adotar isso e que acabam gerando algumas vezes morte de neurônio. Então, o sistema nervoso funciona à base de carboidrato. Aí, gente, a pessoa corta carboidrato do corpo, da alimentação dela, porque, nossa, pode engordar, pode causar diabetes, etc. E daí como é que fica o corpo dela? Sem a base energética. Se agora entra uma onça pintada pela janela aqui, especializada em jantar gente, eu tenho que sair correndo. Eu vou precisar o quê? Do carboidrato que está armazenado na minha célula muscular para liberar energia para eu, me mandar aqui da sala. Se eu não tiver essa reserva na musculatura, eu não vou conseguir fazer esse processo. Por uma atividade física de longa duração, eu já vou consumir outras substâncias, que são o quê? Os lipídios. É um outro fenômeno energético que nós vamos chegar lá agora. Chega aqui comigo. Lavar as mãos só com água e sabão já mata novo coronavírus. Entenda. O uso de álcool gel deve ser feito quando estiver na rua, sem poder usar uma pia, diz o especialista. O SARS-CoV-2 é um vírus da família coronavírus, que são formados basicamente de RNA, material genético primo do DNA, porém com apenas uma fita, e uma cápsula feita de proteínas e lipídios. Nome técnico para gordura. Essa capa, segundo a pesquisadora, é essencial para que o vírus se prenda nas células humanas. Sem ela, o vírus morre. Quem é um pouco mais velho vai reconhecer aquele rapaz ali na imagem lavando as mãos. Era um personagem de uma série de TV e que, quando ele precisava lavar as mãos, tocava uma música muito interessante que falava sobre lavar as mãos. E ele fez esse clipe agora para essa situação de coronavírus. O que acontece, pessoal? Temos uma outra classe de substâncias, os lipídios. Os lipídios que vão ter uma função de reserva de energia também, é uma reserva mais difícil de ser utilizada pela insolubilidade em água, lipídios não dissolvem em água. Eles vão servir como estrutura da membrana plasmática, os fosfolipídios que a gente já conversou. Eles servem como isolantes de vários caminhos. Eles são isolantes térmicos, então uma camada de gordura abaixo da pele ajuda a controlar a temperatura. Eles são isolantes elétricos. O sistema nervoso, os neurônios, têm uma camada de uma substância chamada mielina, que é um lipídio, para isolar o neurônio, para acelerar a condução do impulso. Eles servem também como isolantes para impactos. Se eu tenho uma camada maior de lipídios, o impacto é atenuado, é amortecido. Então, eu tenho todas essas funções associadas. E como ele faz parte da estrutura da cápsula do vírus, se eu pego qualquer coisa que dissolva um lipídio, eu vou dissolver a cápsula desse vírus. E como diz ali, ele precisa desse lipídio para se ligar às minhas células. Então, quando o coronavírus entra nas minhas vias respiratórias, para ele se ligar às minhas células respiratórias, ele tem que ter esse lipídio. Se ele não tiver, ele não consegue fazer essa ligação. Aí quando eu vou lá e lavo as mãos com sabão, eu dissolvo os lipídios. Entenderam? Quando você lava uma louça com detergente, você não dissolve os lipídios que estão ali engordurando a louça e consegue deixá-la limpa? O mesmo processo é no nosso corpo.
Você dissolvendo esse lipídio, ele vai ser inviabilizado. Então o coronavírus não vai se tornar mais viável para te infectar. Entenderam? Simplesmente lavando as mãos. Os lipídios são muito importantes, eles também são componentes, de certa forma, plásticos. O que quer dizer isso? Eles dão forma para o corpo. Uma pessoa sem lipídios no corpo, ela diminui as suas formas. As formas vão depender mais da musculatura e do esqueleto. Então as formas vão ficar menos arredondadas no corpo. Existem vários tipos de lipídio. O principal tipo de lipídio nosso vem da transformação de açúcares. Então quando você ingere muito carboidrato, então você toma café da manhã comendo bolacha ou biscoito, pão, no meio da manhã você come paçoquinha, no almoço você come macarrão, lasanha, nhoque, arroz, tem muito carboidrato também. Então veja, uma dieta muito rica em amido. Quando esse amido é digerido, o excesso de açúcar que é transformado não pode ficar circulando no seu sangue. O que é feito com ele? Transformado em gordura, num lipídio, triglicerídeos, que também são um problema na circulação. Nossa, alguém que só come açúcar pode ter problema de excessos de gorduras? Pode, por esse caminho de transformação. Existem gorduras muito saudáveis, principalmente as vindas dos vegetais. Os óleos vegetais, as ceras vegetais fazem muito bem para o nosso corpo. Digerimos fácil, se transformam em substâncias benéficas. As gorduras animais não são um problema tão grave quando ingeridas numa quantidade adequada. Quando eu exagero nas gorduras animais, aí eu vou ter problemas graves, porque a digestão dela não é tão simples, a maneira como ela fica disposta no sangue é outra, traz o colesterol. Todos os produtos de origem animal têm colesterol. Colesterol é um lipídio animal, então tem todo um cuidado envolvendo isso. Devo ficar distante, não ingerir nada de origem animal? Errado. É o mesmo erro de não comer carboidratos. Você deve sim procurar a dose adequada. Cada pessoa tem um organismo diferente, cada pessoa tem a sua dose. Certo? Continuando o nosso caminho nas moléculas. Olá, agora vamos falar da parte do núcleo da célula. O que tem lá? DNA, os ácidos nucleicos. Brasileiros descobrem 6 novas mutações para o câncer de mama e ovários. As alterações genéticas foram descobertas a partir de um estudo feito na população do país e podem ajudar a diagnosticar pessoas com maior risco da doença. Pesquisadores brasileiros descobriram 6 novas mutações nos genes BRCA1 e 2 em mulheres do país. As alterações indicam risco aumentado de câncer de mama e ovário para suas portadoras. O estudo, realizado pelo Laboratório de Genômico da DASA, empresa especializada em medicina diagnóstica, foi apresentado no encontro anual da Sociedade Europeia de Oncologia Médica, realizado entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro em Barcelona, na Espanha. O que nós vamos falar? De DNA. Qual que é a estrutura do DNA? Qual que é a função do DNA? Então, primeiro aqui a função do DNA. Ele que vai controlar as funções do corpo. Imagine que o nosso corpo fosse uma mesa cheia de botões. E esses botões têm a opção liga, desliga. Certo? Um desses botões, às vezes, quando você liga ele simplesmente permite que outro botão funcione. E outros botões desses, quando são ligados, acontece alguma coisa no seu corpo. É assim que é o DNA. Quando uma parte do DNA está ativa, é como se você ligasse um dos botões da mesa. E uma função vai acontecer. O problema é que alguns desses botões, como por exemplo, esse tal de BRCA1 e o BRCA2, quando eles ligam, gera câncer de mama. Aí que se eu consigo estudar o DNA da pessoa e conhecer todos esses botõezinhos que tem, que chamamos de genes, ou seja, entender todos os pedacinhos do DNA, eu consigo saber se ela tem uma chance muito grande de ter tal doença. Como aqui diz, indica um risco aumentado de câncer de mama. Então, se a gente conseguisse saber todos os genes envolvidos com todos os tipos de câncer, por exemplo, eu poderia mapear essa sequência de genes, os botõezinhos, e poder
lá numa criança pequena, já iniciar um processo de prevenção a um câncer que apareceria aos 35, 40 anos de idade ou mais. Temos tecnologia para isso, mas isso demanda muito tempo e muito estudo, e isso vem sendo feito no mundo todo, né? Inclusive, feito por pesquisadores brasileiros, né? Temos uma alta qualidade de pesquisa nessa área. Aqui no Paraná, as universidades paranaenses são muito boas com pesquisa nessa área. Quem tem interesse está num estado apropriado para estudar isso. Qual que é a estrutura desse DNA? É só ele que existe no núcleo? Não. Então o DNA, a professora Franciele já falou para vocês. Ele é uma molécula que é composto de 3 componentes. Um grupo fosfato, um açúcar de 5 carbonos e uma base nitrogenada. São 5 tipos de bases que existem. Adenina, citosina, timina, guanina e uma outra chamada uracila. No DNA, tem só as 4 primeiras. A, T, C e G. No RNA, tem adenina, citosina, guanina e uracila. Não tem o tal da timina, não tem o U. Não tem o T, desculpe. Mas a gente vai detalhar isso melhor nas aulas de núcleo. Não precisa ficar tentando gravar esses nomes agora, só como revisão. E aí a gente sabe que o DNA tem uma diferença por RNA. A estrutura do DNA são 2 filamentos de nucleotídeos que se enrolam um no outro. E essas bases se conectam. Aonde? A adenina sempre se junta com a timina e a guanina sempre se junta com a citosina. E a professora Fran trabalhou com vocês como isso? Lembra lá do Aguinaldo Timóteo, A com T, e da Gal Costa, o G com C. Isso vai ser muito útil nas aulas de núcleo que a gente vai ter no segundo trimestre, mais para frente. Combinado? O RNA já é uma fita simples, só é uma escada feita de vários nucleotídeos, onde não tem ligação entre bases. Vamos aprofundar isso nas aulas de núcleo, lembrando somente. Combinado? Um exercício para treinar. Vou ler, vocês daí vão anotar, vão responder e eu volto corrigindo. Universidade de Fortaleza, no Ceará. As fibras musculares estriadas armazenam um carboidrato a partir do qual se obtém energia para a contração. Essa substância de reserva se encontra na forma de letra A, amido, letra B, glicose, letra C, maltose, letra D, glicogênio. Já volto.
Qual o carboidrato de reserva animal? Franciele falou para vocês. Glicogênio, né? Amida é reserva vegetal. Esses dois não servem como reserva. Por quê? Monossacarídeos, solúveis em água. Reserva tem que ser insolúvel, os polissacarídeos. Lembre disso, grave na sua cabeça. Um quizinho simples. Existe uma estrutura comum a todos os seres vivos e que os vírus não possuem. Essa estrutura é conhecida como? Então lá, dando início ao próximo conteúdo que vamos falar agora na aula de hoje. Essa estrutura é letra A, átomo, letra B, molécula, letra C, célula ou letra D, órgão. Anota, responde, já vem. Qual que é a resposta certa? De propósito, C de célula. É óbvio. Os seres vivos têm célula, mas os vírus não têm. Então o vírus não é vivo? No segundo ano você descobre. Está muito curioso? Acesse no aplicativo Aula de Vírus do segundo ano. Você vai gostar. Olá! Explorando o mundo microscópico através de leitores de DVD usados. É uma aula que eu trouxe para vocês, que eu trouxe o microscópio. Lembram? Ele ficou aqui acompanhando, fui mostrando as partes dele, como ele funcionava, mostrando as propriedades que ele tem, que por mais que fosse um microscópio simples, ele era o melhor para muitas situações. Então vamos lá. A microscopia ela depende de dois fenômenos, ou luz ou um elétron. Quando que a gente usava a luz? Quando a gente quer enxergar ou estruturas vivas, que tinha os microscópios que trabalhavam com luz refletida, ou estruturas que você não precisa de um aumento muito grande. Quando que eu vou para o microscópio eletrônico? Quando eu vou precisar de aumentos incríveis, porém, eu só vou trabalhar com coisas fixadas, ou seja, mortas, desidratadas, preparadas. Ah, eu sempre vou querer o máximo aumento possível? Não. Depende o que você tem de intenção na pesquisa, uma simples lupa de mão te resolve. Agora, se você está estudando nanopartículas, você vai precisar de um microscópio eletrônico de transmissão que vai aumentar 1 milhão, 1,5 milhão de vezes. Combinado? Aí eu trouxe lá para vocês aquela ideia que vocês, se vocês tivessem um leitor de DVD usado e um celular, vocês poderiam fazer o próprio microscópio. Não lembra? Volta nessa aula, se eu não me engano, a aula 10. Acessa lá, no Aulas Paraná tem tudo isso para você. Outra reportagem, gente, aqui, ó. Nanopartículas são modificadas para combater câncer, vírus e bactéria. Qual o tamanho de uma nanopartícula? O número 0, seguido de 9 casas decimais. Então, 0,000000001 metro. Uau, hein? É pegar 1 metro e dividir em 1 bilhão de pedaços. Cada pedacinho terá 1 nanômetro. Essas partículas que nós estamos falando aqui têm de 10 a 20 nanômetros de tamanho. Temos processo de desenvolvimento de medicamentos no tamanho de nanopartículas.
para que eles vão lá e atuem direto sobre o DNA de um vírus, sobre o DNA de uma célula cancerígena, sobre o DNA de uma bactéria. Uau, hein? Tem todo um treinamento para ver como essa partícula é liberada do corpo, todos os estudos, não é algo assim, nossa, descobri aqui e põe nas pessoas. Como isso funciona? Vamos lá. Um grupo do CNPEM, Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, liderado por Matheus Borba Cardoso, vem trabalhando, com o apoio da FAPESP, no aperfeiçoamento de nanopartículas, para serem usadas no tratamento de tumores, infecções e inflamações. A proposta é levar fármacos em doses ideais diretamente às células doentes, evitando danos desnecessários ao organismo. Para chegar numa célula, você tem que passar por uma estrutura chamada membrana. E esses fármacos têm muita afinidade com essa membrana. Então, pessoal, se eu consigo desenvolver uma molécula que ela tem o formato geométrico exato para passar por aquele tipo de membrana, ela tem a afinidade química exata por aquele tipo de DNA, eu consigo te dar um medicamento que vai ter menos efeitos colaterais e ser mais objetivo e efetivo na ação dele. Para isso precisamos de pesquisa. Mais uma vez, olha a importância de estudos relacionados a tudo isso. É muito relevante essa área. O Brasil produz muito estudo científico, porém, transformar isso em produtos no mercado demanda mais tempo e precisa de mais estudo ainda. Precisamos de gente para estudar. Estudem. Olá, outra notícia para vocês. Cientistas identificam como o novo coronavírus invade células humanas. Então, quando a gente pesquisa alguma notícia referente ao conteúdo para trazer para as aulas de vocês, parece muita coisa sobre coronavírus. Efeito do coronavírus em crianças é pouco entendido. O que acontece? Olá, crianças teriam receptores ECA2 menos desenvolvidos. Que receptores são esses? Receptor de membrana ECA2 funciona como uma fechadura molecular específica de células de pulmão e coração. Os vírus, gente, são muito específicos. Eles vão invadir células alvo bem próprias. Ele não invade qualquer célula do seu corpo. Assim como o nosso corpo sabe o que pertence a nós, se eu receber um órgão de outra pessoa como transplante, eu vou ter que ter uma análise muito detalhada desse órgão para evitar a rejeição, porque o meu sistema imunológico sabe o que faz parte do meu corpo. O vírus sabe que célula ele deve se ligar. Como que sabe isso? Porque, desculpem, na membrana plasmática que envolve a célula, essas partes do vírus aqui, que fazem parte da cápsula dele, elas se encontram com um açúcar que existe na membrana, que é a identidade das células, que chama-se glicocálice, e que é um receptor. Quando o vírus toca a sua cápsula com esse receptor, ele se liga à célula. É assim que ele identifica que célula ele deve atacar. E esse receptor tem no meu corpo inteiro vários tipos, e o meu sistema de defesa conhece os meus tipos. Se eu receber uma doação de sangue, por exemplo, de uma pessoa que não tem o mesmo grupo sanguíneo que eu, esses receptores são diferentes, o meu corpo vai identificar e vai atacar esse sangue. Não é tão simples assim. E o que percebe-se é que esse receptor específico que o coronavírus gosta de se ligar, em crianças ele não é completo, não está formado. O que ajuda elas a serem um pouco mais resistentes a manifestar a doença, não a se contaminar e transmitir. Entendeu o que eu falei? Resistente a manifestar a doença, não a se contaminar e transmitir. Vamos em frente. Assinar a alternativa correta a respeito da membrana lipoproteica, feita de lipídios e proteínas. Letra A. Em bactérias, apresenta uma organização diferente da encontrada em células eucariotas. Letra B. Existe apenas como envoltório externo das células. Letra C. É formada por uma camada dupla de glicoproteínas com várias moléculas de lipídio encrustadas. D. É rígida, garantindo a estabilidade da célula. E. Está envolvida em processos como fagocitose e a pinocitose.
Simplesinho, né, gente? Não é rígida, não é uma camada dupla de glicoproteínas, não é somente externo, pode ser interno, não é diferente em bactérias do que nas outras células. O que acontece é que ela está envolvida com entrada de sólidos e entrada de líquidos, fago e pinocitose. Próximo exercício para vocês. Mais um. Com relação aos conhecimentos sobre as células, os quais puderam ser construídos em continuidade à observação das primeiras células. É correto afirmar que a observação, letra A, das primeiras células vivas permitiu distinguir eucariotos de procariotos, de células de cortiça, feito por Hooke, em 1665, permitiu identificar apenas as estruturas básicas àqueles tipos celulares, parede celular, citoplasma e núcleo. Dos envoltórios celulares, do núcleo, das mitocôndrias e demais constituintes celulares, foi determinante para o estabelecimento da teoria celular? De fenômenos da divisão mitótica feito por Walter Fleming, por volta de 1878, reforçou a ideia de que todas as células, ao contrário do que alguns cientistas imaginavam, são originadas de células pré-existentes? Ou de que todos os organismos são compostos por células e só foi constatado após o advento da microscopia eletrônica? Anota, resolve, já volto.
Gente, bem simplesinho. Olá. Não foi na primeira observação que foi possível saber isto. O Hooke não identificou aquilo ali, ele só deu nome, ele nem sabia o que ele estava olhando. Não é? Olá, correta? A teoria celular dependeu do conhecimento daquelas outras estruturas da célula. Vamos lá. Mitose não teve relação com as primeiras observações e que os conhecimentos que os seres são feitos de células não dependeu da microscopia eletrônica. Com a microscopia de luz já foi possível fazer isso. Combinado? Fechando hoje. Foi uma revisão. Para quê? Para que vocês lembrem, estudem, revejam as aulas para evitar dúvidas, verifiquem se as atividades estão em dias. Já estamos no segundo trimestre. Tome água, se alimente bem, faça atividade em casa, leia, escreva, desenhe, cozinhe, limpe, converse com quem está com você. Mantenha uma rotina. Obrigado por acompanhar mais uma aula e até a próxima.